Então, cuidado. Toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, vocês já precisam saber que esse símbolo é a sua fonte de tensão. Tá? E a barra maior é o terminal positivo, é o mais. E a barra menor, o terminal negativo. Então, essa fonte de tensão, ela promoverá uma corrente elétrica saindo do terminal positivo para o negativo. Então, a corrente faz esse trajeto, ela é obrigada a passar pelo resistor 1, e ela continua o seu caminho, é obrigada a passar pelo resistor 2 e também pelo resistor 3, para depois chegar ao terminal negativo. Esse tipo de associação, onde a corrente elétrica só tem uma possibilidade, só um caminho, é obrigada a passar pelos mesmos resistores, essa associação é chamada associação em série, sequência, um na frente do outro. Então, todo resistor acoplado em série é obrigatoriamente percorrido pela mesma corrente elétrica, a mesma corrente da fonte. Ela é obrigada a passar ela inteiramente no resistor 1, 2 e 3. Qual que é a vantagem e a desvantagem dessa associação? A vantagem é que, vamos supor que esse resistor aqui é uma lâmpada. Então, eu tenho 3 lâmpadas. E vamos supor que essas 3 lâmpadas estão lá na entrada do meu sítio. Então, o meu sítio tem uma entradinha, minha casa fica mais aos fundos. Essa entradinha, então, essa estrada de entrada, ela é iluminada por várias lâmpadas, e elas estão todas ligadas ao mesmo tempo. Chega uma certa hora da noite, as lâmpadas ligam para iluminar a estrada. Então, essas lâmpadas estão associadas em série. A vantagem é essa. Primeiro, já que eu tenho que iluminar todo o trajeto ali de entrada, então eu vou acender todas de uma vez, não vou ficar acendendo uma depois outra. Então eu aperto no interruptor para ligar o sistema, e quando eu ligo o sistema, a corrente passa por todos ao mesmo tempo e todas as lâmpadas se acendem. Perfeito, ótimo. Qual que é a desvantagem? Se uma lâmpada queimar, vamos supor que você tem 10 lâmpadas lá, interligando lá a sua entrada até a sua casa. Se uma das lâmpadas queimar, não importa qual, ela abre o seu circuito. Se queimar aqui o resistor 2, ele abre o circuito. Quando ele abre o circuito, a diferença de potencial para de fazer efeito, porque os terminais não estão mais interligados, porque está aberto aqui. O resultado disso é que imediatamente a corrente desaparece e todos os outros resistores param também de receber corrente elétrica. Ou seja, se você queima uma lâmpada, todas as outras param de funcionar. Não queimou as outras, mas elas são desligadas instantaneamente porque a corrente elétrica parou de fluir no seu sistema inteiro. Então, esse é o problema. Geralmente, eu acho que aquelas árvorezinhas de Natal, aqueles pisca-pisca de árvore de Natal, são interligados em série. Então, geralmente, quando um deles queima, atrapalha, desenrosca por acidente, um ramo da sua árvorezinha de Natal inteiro deixa de funcionar. Enquanto você não encontra aquele LEDzinho lá que está com problema e troca ele, seu circuito inteiro está perdido. Todas as outras lâmpadazinhas estão apagadas também. Qual que é a característica da associação em série, então, pessoal? Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. As potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Lembrando lá, na aula anterior, eu falei para vocês de potência elétrica. A ideia de potência elétrica é o mesmo da ideia de potência da mecânica. Potência significa a rapidez com que a energia é transformada. Então, quando eu falo da potência de um chuveiro, eu estou falando da quantidade de energia que é utilizada para aquecer a água por unidade de tempo. No chuveiro que tem maior potência, significa que ele absorve, requer uma quantidade de energia elétrica maior por unidade de tempo. Geralmente, a unidade de potência é watts, lembrando da aula anterior. É um W. Se eu tenho, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts e uma lâmpada de 100 watts, significa que a lâmpada de 60 watts, quando ela está ligada no circuito, a cada segundo
ela transforma 60 joules de energia em calor. E a lâmpada de 100 watts de potência significa que a cada segundo ela converte 100 joules de energia em calor. Então, justamente por isso, a lâmpada de 100 watts aquece mais e brilha mais, como consequência. Então, se eu quero lâmpadas que são econômicas, eu preciso comprar lâmpadas de potências pequenas. Né? Ok, então, na associação em série, a característica principal é que, vou voltar aqui rapidão, quando eu tenho um sistema em série, aqui existe uma diferença de potencial. Vamos supor que essa diferença de potencial é 100 volts. O que quer dizer isso? Diferença de potencial 100 volts. Quer dizer que quando a corrente elétrica sai do terminal positivo, faz todo o percurso até chegar no terminal negativo, ela sofreu uma queda de 70 volts em seu potencial. Onde que ela sofre queda? Ao longo do fio puro, não há queda de potencial, porque o fio não tem diferença de potencial nenhuma. A diferença de potencial que força a corrente fluir está aqui, ó, nos resistores. Aqui tem uma certa diferença de potencial que é dada pela lei de Ohm. V igual a R vezes I. Outra diferença de potencial, V é R vezes I. Outra diferença de potencial, V igual a R vezes I. A soma da diferença da queda de potencial aqui, aqui e aqui me dá exatamente a queda de potencial total do seu sistema. Por isso que está escrito aqui, ó, em associação em série, a diferença de potencial total do seu sistema, que é o potencial fornecido pela sua bateria, ou pilha, ou a fonte, ela será uma diferença devido à queda de potencial em cada resistor. V1 no resistor 1, V2 no resistor 2 e V3 no resistor 3. Então, é a soma. Se eu aplico aqui a primeira lei de Ohm, eu posso escrever da seguinte maneira. No lugar de V, potencial total, eu posso escrever R equivalente vezes I total. Isso é o V total. No lugar de V1, posso escrever R1 e 1. R1, resistor 1, corrente que passa no resistor 1. Mais, no lugar de V2, R2 e 2. R2, resistência 2, e 2, corrente que passa no resistor 2. E assim para o resistor 3 também. Porém, eu já falei para vocês lá em cima, no slide anterior, que uma das características mais importantes da associação em série é que a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2 e é a mesma que passa no resistor 3. E todas elas é exatamente igual à corrente total fornecida pelo meu sistema. Então, se eu tenho que esses valores são iguais, eu posso cortar, porque eu tenho termo. Eu tenho I em todos os termos, à direita e à esquerda. E quando eu corto, né, já que as correntes são iguais, eu chego aqui nessa equação. Resistor equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Ah, então tudo que eu quero passar para vocês, pessoal, é isso aqui. Ó. É o que vocês precisam guardar. Em toda associação em série, o resistor equivalente é a soma dos resistores. Só isso que vocês precisam saber. Isso aqui é dedução, tá bom, gente? Não precisa saber isso. Isso é para vocês entenderem de onde que veio essa equação. Em todo resistor equivalente, em série, o resistor que substitui todos é a soma de cada um deles individualmente. Oi, Luiz. Oi. Quando o fio o diâmetro dele é muito fino, então a carga elétrica é muito grande, a gente pode falar que ele atua como se fosse um resistor também? Exatamente. Uhum. Que Exatamente. há muita perda, né, de energia, aquecimento, né? Uhum. Uhum. Exatamente. Essa sua observação é muito interessante. Eu vou voltar aqui rapidão, porque você falou uma coisa que está aqui, ó, nessa equação aqui. Eu vou voltar. Peraí. Rapidão. Tá lá,
Tá aqui, ó. Né? Exatamente isso que você falou é interessante, porque olha só, a resistência elétrica, né, ela é a característica da matéria, a resistividade que define a matéria, o comprimento do material e a área. Lembrando, né, a área é isso que você falou. Fio muito fino, diâmetro fino, resulta em uma área pequena. Então, se você tem um fio com um diâmetro muito pequeno, a área é pequena, mas a área está no denominador. Se a área fica menor, essa conta fica maior. Ou seja, fio de diâmetros muito pequenos, muito finos, possui grande resistência. Mesmo sendo fio do próprio cobre, pessoal, olha que interessante. Mesmo que seja do próprio cobre, a resistividade que caracteriza o cobre. Mas se eu faço ele ficar muito fino, mesmo assim eu aumento a sua resistência. Então, é isso que você falou, né? Que se eu tenho um fio de um certo material, dois fios, um é fininho e outro é grosso, o fio fino, ele promoverá uma resistência muito maior à passagem de corrente elétrica. E o seu sistema vai aquecer muito por causa desse fio ter diâmetro fino. É por isso que em algumas partes do seu circuito, você precisa ter fios com diâmetros diferenciados. Né? Por exemplo, no chuveiro, que requer uma corrente maior, uma carga maior, você tem que pôr um fio de um diâmetro um pouco maior. Agora, para lâmpadas, né, o fio já pode ter um diâmetro bem menor, porque a corrente necessária é menor. Justamente isso que você falou. O próprio fio, de certa forma, mesmo sendo condutor, devido a essa característica aqui de você poder mudar o diâmetro, ele altera a sua resistência. Então, eu tenho que ter um dimensionamento na minha casa, nas cargas que vão percorrer o meu circuito. Onde eu preciso de uma carga grande, eu preciso acoplar um fio mais grosso para me conseguir ter essa carga. Um fio mais grosso, com um diâmetro maior, tem menor resistência elétrica. Ok? É isso aí que nosso amigo falou aí. Vou voltar lá. Ok. A outra associação é chamada associação em paralelo. Ao contrário da associação em série, a associação em paralelo ele tem uma vantagem muito grande. E vocês vão entender por quê. Olhem bem esse circuito elétrico aqui. Temos o ponto A e o ponto B, e a diferença de potencial existe entre o ponto A e o ponto B. Então, suponhamos que a corrente elétrica vem aqui de A, da esquerda para a direita, e ela chega aqui. Quando essa corrente chega aqui, ela encontrou um nó, uma encruzilhada. A partir daqui, ela pode subir ou descer. E ela vai fazer isso. Ela vai se dividir. Uma parte dela vai subir, a outra parte vai descer. Essa parte que subiu chega aqui e encontra outro nó. Divide de novo. Uma parte vem para esse resistor, a outra parte sobe. Faz esse trajeto todo. Quando chega aqui no nó do lado de cá, elas se encontram de novo e se somam e chega aqui no nó. Aí, pensando na parte que desceu inicialmente, ela faz a mesma coisa. Essa parte que desceu inicialmente chega aqui nesse nó, vem uma parte para esse resistor, a outra parte desce, faz esse trajeto todo. Quando chega aqui, elas juntam de novo e encontram com a outra no nó. A corrente elétrica que saiu daqui, então, se restabelece toda do outro lado e chega até B. Mas o que existe de importante aqui que diferencia da associação em série? Aqui, os resistores não são obrigatoriamente percorridos pela mesma corrente elétrica. E por que eles não são percorridos pela mesma corrente elétrica? Justamente pelo fato da corrente poder se dividir em cada nó que ela encontra. E como que essa corrente vai se dividir, Aloysio? Pela lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? Quem vê, ri. V igual a R vezes I. O que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que se a resistência é maior, a corrente é menor. Então vamos supor que chega aqui uma certa corrente elétrica aqui nesse nó. E o resistor 1 vale 20 ohms e o resistor 2 vale 2 ohms, por exemplo. Então a corrente elétrica, ao chegar aqui, ela detecta que nesse ramo aqui ela terá maior resistência. Então, ela passa em sua maior proporção para o resistor menor, que é 2 ohms só, e apenas uma parte dela sobe para o outro resistor. E ela se junta aqui de novo
se reintegrando seu valor total. Então, resistores maiores são percorridos por menores correntes. E o resultado disso é que na associação em paralelo, nós temos corrente diferente em cada resistor, porém, cada resistor associado em paralelo tem a mesma diferença de potencial. Por quê? Porque existe um potencial aqui, que é o mesmo de A, porque é fio puro. Existe um potencial aqui, que é o mesmo de B, porque é fio puro. A diferença de potencial do resistor 1 é a diferença de A para B. Do fio 2, de A para B. Do fio 3, de A para B, e assim sucessivamente. Todos os ramos se conectam, iniciando em A e terminando em B. Por isso, a diferença de potencial nesses terminais é exatamente a mesma. Olha só a vantagem. Oi, pode falar. Se for uma lâmpada, se, por exemplo, a R2 for uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, e a R1 for uma de 60, a de 100, no caso, o segundo resistor aí, a de 100 volts, ela seria uma resistência, ela teria uma resistência menor, no caso, para poder passar mais energia nela, né? Ou não? Uma resistência maior. Exatamente. É menor? Menor. Nós vamos provar isso daqui a pouquinho. Quando a associação é em paralelo, o que tem menor resistência brilha mais. É exatamente isso. Porque o que tem menor resistência que será percorrido por maior corrente elétrica. Entendeu? Então, quando você está com lâmpadas associadas em paralelo, é o contrário do que quando elas estão associadas em série. Em série, não. Em série, a de maior potência vai brilhar mais. Mas em paralelo, é o inverso, porque existe a característica fundamental da associação em paralelo, que é eles terem a mesma diferença de potencial. Se eles têm a mesma diferença de potencial, quem vai mandar no brilho é só a corrente. Onde passa uma corrente maior, tem brilho maior. E onde vai passar a corrente maior? No menor resistor. Okay? Ó, Luiz. Oi. Então, nos resistores que têm maior potência, representa mais brilho também, né? Exato. Brilho, na verdade, é potência elétrica. Tá? Toda vez que eu falar brilho, eu estou falando em potência elétrica. Nesse caso da associação em paralelo, a potência elétrica depende só da corrente. Eu mostrei para vocês uma equação de potência elétrica lá na aula anterior. A primeira equação tem 3, mas a primeira dela fala assim que P, potência elétrica, é igual a V vezes I. O que quer dizer isso? Diferença de potencial vezes a corrente. Quando a gente está associado em paralelo todos os resistores, o V deles é o mesmo, porque essa característica da associação em paralelo. Se o V é o mesmo, quem terá maior potência final é aquele que tem maior corrente. Então, mesmo que você acople uma lâmpada naturalmente de uma potência de 100 watts, se você coloca ela aqui no resistor grande, ela vai brilhar pouco. Tá? Porque quem manda aqui é exatamente o resistor. Então, a característica marcante da associação em paralelo é o que está aqui nessa figurinha aqui, gente. Olha o que está acontecendo. Eu desliguei uma lâmpada, ou uma lâmpada queimou, não importa, e as outras continuaram funcionando a mesma coisa. Aqui não dá para a gente perceber muito bem, não. Essa figura não mostra. Mas o que acontece é que, além das outras duas continuar funcionando, quando essa aqui desacopla, as duas aumentam o brilho. Isso é um indicativo óbvio que, se elas aumentaram o brilho, significa que a corrente elétrica que passa nelas aumentou. E isso é até óbvio. Por quê? Aqui, que nós temos aqui 4 resistores, significa que essa corrente total vai dividir em 4. Então, vamos supor que aqui eu coloco um interruptor aqui, um outro interruptor aqui, outro aqui e outro aqui. E todos ligados. Então, a corrente vem, se divide em 4, todas as 4 lâmpadas estão brilhando aqui. Se são lâmpadas iguais, estão todas com brilhos iguais. Beleza. Aí eu venho aqui e desligo esse interruptor aqui. Ó. O que eu fiz do ponto de vista físico? A corrente que subia aqui se dividia no meio, metade para cá e metade para cá. Então, as duas tinham o mesmo brilho, óbvio. Quando eu vim aqui e desliguei esse interruptor,
a corrente que vinha aqui e se dividia, agora não sobe mais, porque aqui está aberto. É como se essa parte não existisse mais, porque esse ramo aqui está aberto. Eu desliguei o interruptor dele. Então, ela é obrigada a vir toda para a direita e descer. Quando, então, esse desliga e a corrente aqui passa aqui integralmente, esse cara aqui passará a transformar uma quantidade maior de energia em calor. E o resultado é que, imediatamente, essa lâmpada aumenta o seu brilho. Só que, ao mesmo tempo que essa aumenta o seu brilho, as outras também fazem a mesma coisa. Porque se a corrente passa integralmente aqui, significa que aqui também será percorrido por uma corrente elétrica diferente. Então, você tem um brilho diferente das três. E o mais importante de tudo é que, se eu desliguei esse cara, os outros continuaram funcionando. E é isso que acontece na nossa casa, né, gente? Imagine se nossa casa fosse um circuito todo em série. As lâmpadas da nossa casa fossem um circuito todo em série. Aí você está lá de madrugada, acorda apertado para ir no banheiro, e vai lá, acende a lâmpada do seu banheiro, e todas as lâmpadas da sua casa acendem ao mesmo tempo. Varanda, entrada da casa, sala, cozinha. Aí você vai lá, usa o banheiro, sai do banheiro, desliga a lâmpada do banheiro, desliga a lâmpada, desliga tudo. Aí você vai para o seu quarto no escuro. Que loucura, imagina. A associação da nossa casa não é em série, ela é exatamente em paralelo. Eu quero utilizar o meu quarto, eu posso ligar e desligar a minha lâmpada, e isso não vai afetar o fato do outro sistema funcionar ou não. Embora nós não percebamos, quando a gente desliga a lâmpada do quarto, a lâmpada da cozinha aumenta um pouquinho o seu brilho, porque uma corrente maior passa por ela. Mas é muito imperceptível, porque a quantidade de energia é pequena. Mas quando a gente vai lá para o chuveiro, todo mundo já deve ter percebido isso, né? Você tem a lâmpada lá do seu quarto funcionando, aí uma pessoa vai lá e liga o chuveiro. Rapidamente você percebe uma diminuição da energia que chega na sua lâmpada. Quando a pessoa desliga o chuveiro, o brilho retorna de novo, restaura o normal. Justamente é isso aqui, ó. Associação em paralelo. Se você fecha um circuito, você não deixa passar corrente por ele, então a que passaria nele se divide nos demais. Então, todos os demais são alimentados por uma corrente maior. Então, tá lá. Resistor em paralelo. Todos os resistores são submetidos a uma mesma DDP. Lembrando, gente, DDP, potencial, diferença de potencial, é a mesma coisa. As potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências. É aquilo que eu falei para vocês, né? Porque se está associado em paralelo, a potência elétrica, ela depende só da corrente elétrica que passa no resistor. E a corrente elétrica maior é aquela que tem menor resistência. Então, está aí a característica fundamental do resistor em paralelo. A corrente que vem do terminal, a corrente total, se divide em cada ramo. Então, se eu tenho 3 ramos, a corrente total vai ser dividida em I1, corrente do resistor 1, mais I2, mais I3. Se eu jogo aqui a lei de Ohm, qual que é a lei de Ohm? V é igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm. V igual a R vezes I. Mas se eu isolo I, eu posso escrever I igual a V sobre R. É isso que está aqui. Ó. O I total é o V total sobre R equivalente, que é o R total desse circuito que eu estou imaginando. O I1 é o V1 sobre R1. I2, V2 sobre R2 e assim sucessivamente. Porém, notem a separação aqui. O que nós determinamos lá no começo? O V total, o V fornecido pela fonte, é exatamente o mesmo V de cada um dos resistores, já que eles estão em paralelo. Então, eu posso cortar esses Vs, ó, todos eles, em todos os termos. Onde eu corto o V, fica o número 1, óbvio. Então, eu chego nessa equação aqui. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais a soma de outros resistores que eu tiver. Se eu tenho 4 resistores, fica 1 sobre R4. 5 resistor, 1 sobre R4, mais 1 sobre R5. E assim sucessivamente. Isso aqui que eu quero que vocês guardem, pessoal. Isso aqui é dedução. O importante está aqui.
em todo resistor associado em paralelo, o inverso do equivalente é igual à soma dos inversos. Tá? O inverso dos equivalentes é igual à soma dos inversos. Temos que guardar as duas equações, então. Associação em série, resistor equivalente à soma de cada resistor. Associação em paralelo, o inverso do equivalente é igual à soma dos inversos. Então, tem que substituir aqui, substituir o valor dos resistores, tirar o mínimo, depois multiplicar cruzado, para depois achar o R equivalente. Tá? É isso que a gente tem que fazer, então, nessa associação. Então, se a gente tivesse que comparar aqui as associações, né? Por exemplo, imagine que você tem aqui uma associação aqui em série, né? Uma fonte de potencial, uma corrente passa por R1 e por R2. Então, essa fonte vai fornecer uma certa energia elétrica, né? Uma certa corrente elétrica, e a mesma corrente vai passar no R1 e no R2. Então, se são lâmpadas, elas terão um certo brilho aqui caracterizado. Agora, imagine que você acopla esses resistores agora não em série, mas em paralelo. Nesse caso, quando você acopla em série, em paralelo, você tem que a corrente chega aqui no nó e divide. O ramo que tem menor resistência passa maior corrente e o ramo que tem maior resistência passa menor corrente. Onde tem maior potência elétrica? Em R1 acoplado em paralelo ou em R1 acoplado em série? Eis a questão. Bom, quando o R1 está acoplado em série, a diferença de potencial em R1 ela é a diferença de potencial dada pela lei de Ohm. R1 vezes a corrente que passa nele. E a diferença de potencial total é a soma da diferença em R1 mais a diferença em R2. Quando o R1 está acoplado em paralelo dessa maneira, a diferença de potencial em R1 é a mesma de R2 e é a mesma da fonte, é a mesma total. Então, aqui a diferença de potencial é maior, ok? E se R1 é menor, ele é percorrido por maior corrente elétrica. Como P é V vezes I, diferença de potencial vezes corrente, nós temos duas coisas maiores. Nós temos a diferença de potencial maior, aqui, e nós temos a corrente maior. Então, nós temos maior potência elétrica total, V vezes I. Enquanto aqui, nós tínhamos um potencial menor e uma corrente também, que era uma corrente menor. O resultado disso é que aqui R1 tem um certo brilho, aqui R1 tem um brilho maior nessa associação em paralelo. Okay? Então, tá aí as equações. Isso aqui é muito importante a gente lembrar. Existem 3 equações para potência elétrica. P igual a V vezes I, que é a que eu acabei de analisar. P igual a R vezes I ao quadrado, resistor, vezes o quadrado da corrente. P igual a V ao quadrado sobre R. São todas 3 a mesma equação. Mas, dependendo do sistema que eu estou analisando, é melhor eu utilizar uma ou outra. Né? Vai depender dos dados que eu tenho. A gente vai testar isso daqui a pouco. Então tá aí, ó. Se R1 é maior que R2, então em série, R1 brilha mais. Em paralelo, R1 brilha menos. Então vamos lá. Um exemplozinho simples aí de um circuito. Nós temos um circuito formado por 5 resistores e todos os resistores valem 10 ohms. E ele quer saber qual que é o resistor equivalente desse sistema. Se a gente aplicar aqui as propriedades da associação de resistores, nós conseguimos resolver facilmente esse circuito. Pessoal, a chave é resolver circuitos em partes. Como assim? Vamos pegar partes do circuito e substituir os resistores em partes por respectivos equivalentes. E é óbvio, o que é mais fácil de eu substituir primeiro são os em séries. Alguém aí diz para mim se consegue visualizar resistores em séries e quais?
nesse circuito total? Se eu perguntar para vocês assim, por exemplo. R1, R2, R1, R2, R4, R5. Estão em série? É isso? R1, R2, R4, R5 estão em série? R2 está em série com R4, aí ele está em paralelo com outro circuito. Aí faz uma resistência equivalente com R3. Aí fica em série R1, a resistência equivalente dos dois paralelos, e R5. Exatamente. Isso aí, certinho. A primeira observação aí de quem falou é errado por quê? Olha só, vamos analisar aqui com cuidado, gente. Olha só. Como que eu sei que os resistores estão associados em série e em paralelo? É simples. Se a mesma corrente passa por ele. A fonte está aqui. Ela emite uma corrente total, I. Essa corrente total passa no resistor 1. Quando a corrente elétrica chega no nó, o que acontece? Ela vai se dividir. Uma parte dela vai continuar, uma quantidade menor, e o restante vai descer. Então, a corrente que passa em R1 ela é maior do que a corrente que passa em R2. Então, eles não estão em série, porque eles só estariam em série se fossem percorridos pela mesma corrente. Cuidado! Então, o decorar, a decoreba aqui é o seguinte: se existe um nó no meio, então estão em paralelo, não estão em série. Então, R1 e R2 têm um nó no meio, então não estão em série, estão em paralelo, ok? E o mesmo eu digo para R4. Ó, R1 e R4 têm um nó no meio, então não estão em série, estão em paralelo. Agora, R2 e R4 estão em série. Observem, notem que R2 e R4, a corrente que chega no R2 é a mesma que passa em R4. Então, os dois estão em série. Vamos resolver o equivalente dos dois. Cada um vale 10. Como estão em série, o equivalente dos dois é 10 mais 10. Porque se estão em série, o equivalente é a soma. Então, dá 20. Ok? Então, tá aí, ó. Primeiramente, R2 e R4 estão em série entre si. Depois, o equivalente de R2 e R4 está em paralelo com R3. Como assim? Eu vou pegar o R2 e R4 e vou substituir por um único resistor. No caso, cada um deles vale 10. Então, o único resistor que eu vou substituir eles vale 20. Esse resistor de 20, sozinho, ele está em paralelo com o R3. Por que está em paralelo? Por causa do nó. Está em paralelo com o R3. Então, eu tenho dois em paralelo. E eu vou, então, resolver a associação em paralelo. Quando eu resolver a associação em paralelo, esse resistor de 20 e esse resistor de R3 serão substituídos por um único resistor que passa aqui e desce para cá. Aí o sistema vai ficar assim, ó, a corrente vem, passa por R1, passa nesse único resistor que substituiu todos esses, depois passa em R5. Aí sim, todos os três estarão em série. Então, por fim, o equivalente de R2, R4 e R3, que vai dar um só, está em série com os demais, com R1 e R5. Então, vamos resolver por partes aí. Primeiro, vamos pegar aqui. R2 e R4 estão em série entre si. O equivalente deles é a soma. Cada um vale 10. R2 mais R4 dá 20. Beleza. Então, eu tenho um de 20. Eu tenho um de 10 em paralelo, né? Então, resolvo aqui, ó. Em paralelo. O equivalente entre o 20 e o 10 vai ficar 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Por que eu estou usando isso aqui, gente? Porque é associação em paralelo. Tem que lembrar da equação. Em série é a soma, em paralelo é o inverso do equivalente, é a soma dos inversos. Tirando o mínimo aqui entre 20 e 10, é 20, dividido por 10 dá 1, vezes, desculpa, 20 por 10 dá 2, vezes 2 é 12. 20 por 10 dá 2, vezes 1 é 2. 20 por 20 é 1, vezes 1 é 1. 2 mais 1, 3. Multiplicando cruzado, é só inverter dos dois lados. Inverte a esquerda e inverte a direita. Então, dá R equivalente a 20 sobre 3. Agora sim,
esse equivalente dos 3, que é 20 sobre 3, está em série com os outros dois. Então, eu resolvo finalmente o resistor equivalente final. O resistor equivalente final, o equivalente aqui dos 3, que dão 20 sobre 3, mais o R5, que vale 10. Então, 10 mais 10 é 20. Então, fica aqui, ó, 20 mais 20 sobre 3. Tirando o mínimo, 80 sobre 3 ohms. Esse é o resistor equivalente, ok? Total desse circuito. A ideia é fazer devagar, é fazer por parte. E é sempre necessário começar com os em série. Tá? A gente começa com os em série e a gente vai transformando o sistema aos poucos. No lápis, pessoal, eu vou fazer depois de outra maneira isso aqui, vou mandar para vocês um vídeo de como ficar isso no lápis, porque é melhor para mostrar. Porque a ideia é você ir redesenhando esse sistema. Você transforma R2 e R4, redesenha o sistema, substituindo por um só. Você transforma este com R3, redesenha o sistema, substituindo por um só. Depois você termina. Aí você consegue ver que o seu sistema complexo foi aos poucos sendo reduzido a um sistema mais simples, até você conseguir resolver ele no final. Okay? Bom, não vai dar tempo de eu terminar isso, então nem adianta eu começar a ler. Tá? Mas esse aqui, a partir daqui, já é problema do Enem. Tá? Tem vários exercícios do Enem aí para a gente ver. Amanhã nós vamos estar resolvendo uns 10 ou mais. Ó. Tem muito mesmo.